Senhora presidente, deputada Adriana Burgo, senhores representantes, o deputado Tenente Nascimento, o deputado Gil Diniz, o deputado Frederico Dávila, que se aproxima. Quero saudar também o doutor Adriano Neto, nosso amigo, representando aqui a Polícia Civil, Coronel Lotti, também representando o General Ramos, comandante militar do Sudeste, o Coronel Ramos, também representando o comandante Coronel Salles, nossa Polícia Militar. Saudar a todos os senhores e senhoras presentes, em especial os que serão homenageados hoje aqui. Eu quero parabenizar a deputada Adriana Burgo, que é presidente da FAPESP, e criou essa comenda, essa homenagem muito própria com o nome do nosso herói, hoje o capitão Alberto Mendes Júnior. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que nós temos hoje aqui membros da família Mendes. Nós temos aqui o Adalto Mendes. Levanta, Adalto, por favor. O Adalto, para quem não conhece, é irmão do Mendes Júnior, é o irmão mais novo deles, eram 2 irmãos, não é isso, Adalto? 2 irmãos, está com a dona Beth também, cadê a Beth? A Beth está sentada, está lá atrás também, esposa do Adalto, devia estar aqui na frente com a gente, mas está ali sentada. O capitão Mendes também, que é sobrinho, né, da família, né, Mendes? Sobrinho, primo, o capitão Mendes está servindo aonde? No 3º de choque, o capitão Mendes é da família, e o coronel Mendes, cadê o coronel Mendes? O coronel Mendes é primo também do nosso querido e saudoso Mendes Júnior. A minha ligação, muito obrigado, parabéns, é uma honra ter os senhores aqui, Adalto, a família Mendes aqui conosco nessa noite. Estivemos de manhã lá no Batalhão Tobias de Aguiar, onde foi feita uma homenagem também ao nosso herói, e nós estamos aqui novamente. Quero dizer que a minha relação com o herói Mendes Júnior é uma relação muito interessante, porque eu ingressei na Polícia Militar com 17 anos, e quando eu lá ingressei já tinha aquela estátua que está em frente ao QG, aquele busto que está em frente ao QG, estava lá na academia. E eu lembro que eu olhava para aquilo lá e falava, poxa, ele era tão velho para mim, ele tinha 23 anos, eu com 17, ele tinha morrido em 70, e nós estávamos em 79, era uma história tão antiga, né? Então, para mim, era uma pessoa velha naquela época, né? Mas o tempo passou, saí aspirante com 22, de repente, eu estava com 23, 24, 25, então, de repente, era alguém da minha idade, e você começa a olhar a pessoa com a sua idade, é diferente. Mas o tempo passou, hoje eu tenho um filho com 32, que vai a capitão agora, e o Mendes Júnior continua com 23 anos. Então, hoje eu vejo o nosso herói, o Tenente Mendes Júnior, o capitão Mendes Júnior, como se fosse o meu filho. Isso me causa uma tristeza muito grande, saber que um menino de 23 anos sai de casa, ele sai aspirante no dia 21 de abril de 1969, vai para o 9º Batalhão, do 9º Batalhão ele é classificado no Batalhão Tobias de Aguiar, chega no Batalhão Tobias de Aguiar, quando já existia, a rota estava começando, eles estão fazendo patrulhamento de rota, ele estava no Parque Dom Pedro com um jipe, que naquela época era aqueles jipões, aqueles Chevrolet C15, não era nem as viaturas veraneio, tinha 2 veraneios só, ele é chamado ao quartel, prepara a sua tropa, você está descendo. E desceu e ficou uma semana lá no Vale do Ribeira. Uma semana caçando o Lamarck, seus comparsas, e no dia 8 de maio, toda a tropa é reunida e começa a voltar para São Paulo. E a tropa dele, por ele ser o mais recruta, ficou por último, para acompanhar o rancho, escoltar a parte de manutenção de toda aquela tropa. E quando eles estão se preparando para sair, chega a notícia que o Lamarck havia atacado uma vila ali no Vale do Ribeira, que justamente é onde o nosso presidente Bolsonaro fala que quando ele era moleque, ele estava naquele ataque, ele viu aquele ataque porque era moleque naquela cidade. E quando há aquele ataque, os guerrilheiros vão para o meio do mato e justamente a tropa do Mendes é chamada para fazer aquele embate, aquele cerco. Só que a experiência da Polícia Militar na época era nenhuma experiência em guerrilha, não só o Exército também, era uma coisa nova para a gente aquilo. Era guerra de guerrilha, nós estávamos acostumados, a Força Pública fazia como o Exército a guerra convencional. Então, de repente, ele vai com uma tropa de policiamento, um caminhão fechado, um caminhão lonado, vocês talvez a maioria nem saibam o que é isso, ainda no Exército nós temos os caminhões lonados, ou seja, um caminhão que não tinha saída, estão numa chuva, no meio de uma estrada de terra, e de repente o Lamarck, vendo aquele grupo chegando, monta uma emboscada e pega aquela tropa de emboscada. A única saída para aquela tropa é pelo fundo do caminhão, porque do lado tinha lona. Conclusão, eles iam saindo e tomando tiro de fuzil. E cai um baleado, cai outro baleado, desespero total, chuva, ninguém sabe o que faz, e de repente aquela tropa é aprisionada. Um tenente, um jovem, ele estava como aspirante, ele nem sabia que tinha sido promovido a tenente ainda, só para vocês terem uma ideia. E de repente aquele menino comandando aquela tropa, se vê numa situação, a tropa metade baleado, ele tem que pedir, eles estão prisioneiros, ele pede para os guerrilheiros socorrerem a tropa dele. Os guerrilheiros assim fazem, vamos socorrer a tropa.
Vamos socorrer a tropa. Pegaram os 2, 3 homens que eles estavam feridos, puseram numa veraneio da PM, que estava lá no vale, e vão com aqueles, o Lamarca, um guerrilheiro, o Mendes e os 2 PMs feridos. Vão encontrar a tropa para dar socorro. Só que aquela tropa do Mendes que ficou, ela ficou na mão dos guerrilheiros. E o Lamarca falava, ó, se você aprontar alguma coisa, eu mato os seus polícias. Tá bom. Chegou no meio do caminho, o Lamarca mandou o Mendes ir dirigir a veraneio até encontrar a tropa da PM, levando os feridos. E o Lamarca ficou sozinho contra o guerrilheiro e falou, se você não voltar, nós vamos matar a sua tropa. E aí que vem o heroísmo do Mendes Júnior. Porque muita gente fala, pô, mas ele foi preso. E aí que vem o heroísmo do Mendes Júnior. Por quê? Porque ele leva os 2 homens, os 3 homens baleados até a tropa da PM que estava numa barricada à frente, que não sabia de nada aquilo ainda, alguns quilômetros à frente. E ele poderia ter ficado com aquela tropa, porque os homens foram, tenente, não volta, tenente, fica com a gente, tenente, se o senhor voltar, o senhor vai ser preso. Não, mas ele sabia que a tropa dele estava na mão dos guerrilheiros. Se ele não voltasse, a tropa seria morta. Só que aí que vem a história. Nesse meio tempo, enquanto ele vai levar os PMs feridos, aquela tropa dele que estava na mão dos guerrilheiros foi surpreendida por uma tropa do exército que vinha em apoio. Os guerrilheiros largam a tropa do Mendes e fogem. Ou seja, quando o Mendes Júnior volta para se entregar para os guerrilheiros, a tropa dele já estava em liberdade. Se ele tivesse ficado lá, não ia dar nada. Ninguém ia saber, a tropa está bem, está todo mundo bem. Mas não, ele cumpriu a palavra dele, ele fez o que ele cumpriu, o seu juramento que ele fez quando ingressou na Polícia Militar. Ele voltou sozinho, a pé, no meio de uma estrada, debaixo de chuva, para se entregar voluntariamente aos guerrilheiros, para salvar a tropa dele, que para ele estava ainda na mão dos criminosos. Conclusão, no dia 8 saem com ele, ficam 2 dias com ele na mata, andando para lá e para cá, o pessoal sem comer, todo mundo cansado, as tropas, nesse meio tempo o exército, a PM voltou para lá, então já era a polícia militar, voltaram para lá, cerca o local. Eles estão dentro de uma caverna, o guerrilheiro com medo que o Mendes vai gritar para alertar a tropa, eles fazem um justiçamento, fazem um julgamento e condenam, para quem acha que bandido é bonzinho, que o pessoal de esquerda veio lutar pela liberdade do Brasil, tá aí, eles fizeram um julgamento e condenaram o tenente à morte. Condenaram o tenente à morte. E quando ele está distraído, um deles vem por trás, dá um golpe de coronha na cabeça dele, com um fuzil ele cai, e eles esmagam o crânio dele com um fuzil. Esse dia já era dia 10 de maio, que era o dia das mães, era um domingo, onde ele tinha prometido para a dona Angelina que ele ia voltar para ver a mãe dele. Ele não voltou, aquele dia 10 de maio, não sei se o Adalto deve lembrar disso, mas daí deviam estar em polvorosa. O que está acontecendo naquele dia das mães? Aquele dele já estava morto. O corpo dele foi achado só em setembro, quando os guerrilheiros foram presos, e alguns deles levaram na caverna, desenterraram o corpo dele, que já estava alçada, e trouxeram e fizeram o funeral dele na rota, no batalhão, e depois o levaram para o mausoléu. Vocês podem falar, poxa, é uma história de muitos policiais, nós temos isso todo dia, policiais se sacrificando dessa maneira, lutando, morrendo pela nossa sociedade. Mas ele é um exemplo que não pode ser esquecido. Por quê? Porque ele poderia ter se safado. Ele poderia estar vivo até hoje, com 60 e poucos anos. Mas por causa do juramento dele, de salvar a sua tropa, de cuidar da sua tropa, de ser leal à sua corporação, ele sacrificou a vida voluntariamente. E é por isso que nós não podemos esquecer o nome de Alberto Mendes Júnior, hoje capitão da PM, que recebeu 2 promoções post-mortem. É uma pessoa que deve servir de exemplo para os cadetes que estão aqui, para nós que somos oficiais, para as praças, enfim, para todos nós que somos policiais militares. Porque hoje em dia justamente o que está faltando é isso, é a gente valorizar as nossas tradições, valorizar o que nós fizemos de mais sagrado, que foi voluntariar-se para a polícia militar e fazer um juramento, se necessário, sacrificar a própria vida. Vamos levar isso sempre em conta, gente. A nossa missão é diferente de qualquer outra missão. A nossa missão é uma missão de sacrifício. Nós aqui, quero cumprimentar a Adriana, o Nascimento, o Gil, o Frederico, todos os deputados aqui, nós estamos lutando. Hoje nós temos 6 deputados policiais militares, 3 policiais civis, 1 agente federal, mais a Adriana e inúmeros outros deputados que são afeitos à Polícia Militar e também brigam pela Polícia Militar. Nós estamos trabalhando muito aqui para valorizar não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, mas todos os homens e mulheres das nossas forças de segurança. Tenho certeza que nós faremos o melhor
para ter uma segurança muito melhor no estado de São Paulo e também ter uma população muito mais segura e muito mais feliz no nosso estado de São Paulo. Contem com o nosso trabalho, parabéns a todos os senhores e senhoras que têm feito diuturnamente a sua missão, têm cumprido a sua missão e tem sido um exemplo para todos nós que agora estamos na reserva e confiamos nos senhores. Contem com o nosso trabalho. Adriana, parabéns mais uma vez, a você e a toda a sua equipe. Deus abençoe a todos, minhas continências. Muito obrigado.